Vida Melhor está de volta com aquele momento importante, que é o momento da gente olhar para a nossa saúde, olhar para a gente, lembrar que é importante se cuidar, né? Você precisa fazer prevenção, não pode ser negligente com as suas visitas ao médico e com nenhuma parte do seu corpo. O nosso corpo, ele é todo ligado e se a gente esquece de alguma coisa, a gente pode prejudicar outra. Hoje a gente vai falar sobre a saúde dos olhos. Só para você ter uma ideia, hoje estima-se que existam 45 milhões de pessoas cegas no mundo. E existe uma estatística bem triste, eu acho, que em 2020 esse número, que já é grande, vai subir. Sabe para quanto? 75 milhões de pessoas. É muita gente. São cálculos realizados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e eles apontam para a existência de 1,1 milhão, um número grande de cegos no Brasil e cerca de 4 milhões de deficientes visuais. Mas esses números podem e devem mudar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 75% dos casos de cegueira no mundo podem ser evitados com medidas de prevenção e diagnósticos precoces. Por isso eu te falei, a gente tem que sempre passar no médico, tem que estar em ordem, tem que estar em dia com a saúde. Porque um problema como esse, que é muito sério e irreversível, necessita de toda atenção, né? E por isso que hoje a gente trouxe um especialista para falar sobre esse assunto e nos ajudar a entender melhor o que é a cegueira e quais são as doenças que podem levar à cegueira. Dr. Marco César Helena é oftalmologista, ele fez cursos de especialização nos Estados Unidos, em Harvard, em Cleveland, e é um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Primeiro, doutor, eu acho que é legal a gente falar o que é cegueira, né? Isso é importante. As pessoas, quando a gente fala em cegueira, imaginam aquela pessoa que não enxerga absolutamente nada, o cego absoluto. Existe isso, obviamente, a gente chama isso de amaurose, que é uma cegueira completa e absoluta. Mas, na verdade, existe um degradê entre a pessoa que enxerga 100% e a pessoa que não enxerga nada. Então, atualmente, no mundo, existe um critério para classificar uma pessoa como cega legalmente. Cego legalmente é aquele indivíduo que enxerga a 6 metros, o que uma pessoa normal enxerga a 60 metros de distância. Então, por exemplo, se eu estou aqui a 6 metros, eu vejo alguma coisa. Se eu tenho uma cegueira legal, eu só vejo uma coisa tão grande que uma pessoa a 60 metros de distância, uma pessoa normal conseguiria enxergar. Então, uma pessoa que tem a cegueira normal é uma pessoa que com óculos ela consegue cegueira ter... legal. Uma cegueira legal, ela é aquela pessoa que com óculos consegue ter uma certa qualidade de visão? Tem alguma visão. Por exemplo, para vocês terem, vou falar mais ou menos aqui. Imagina você a 6 metros de distância, uma pessoa que tem uma cegueira legal consegue ver uma letra desse tamanho. Ou seja, ela consegue enxergar essa letra, não é cega. Mas legalmente, ela pode ser considerada cega. Ela tem todos os benefícios, legais de um deficiente físico. Aliás, a lei, ela assegura muitos benefícios para o deficiente físico que às vezes você não usa e não reivindica esses benefícios porque não tem conhecimento. Se você tem algum tipo de deficiência, busque a lei, porque hoje a gente sabe que existem vários, tá? Isso, inclusive, é utilizado até em... eu sei que existem alguns incentivos fiscais para empresas que contratam cegos. Então, eu recebo vários pacientes que precisam de um laudo de que eles têm cegueira legal. Eles não são cegos, mas e a partir daí eles conseguem empregos em algumas empresas por essa deficiência física. É comum pessoas trabalharem em câmara escura, por exemplo, que faz para revelar raio-x. Um monte de cegos trabalham, eles não precisam enxergar mesmo, porque é a câmara escura. Então, é comum esse tipo de emprego para essas pessoas deficientes, que não são 100% cegas. Então, isso é a cegueira legal. Mas a cegueira, então, ela vai desse caso até a cegueira total. Pode ir até total. Tá. Existem várias causas de cegueira. Na verdade, o olho funciona como uma máquina filmadora. E em várias estruturas do olho podem ocorrer problemas que causam a cegueira. É claro que se a gente fosse falar de todas as causas, a gente ficaria aqui alguns dias falando. Então, eu vou falar apenas de algumas, como você falou anteriormente, que é importante fazer exames de rotina, porque existem doenças que podem ser prevenidas. Então, eu vou me ater mais em algumas doenças que todo mundo já ouviu falar e que podem ser prevenidas. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre glaucoma, né? Muita gente nunca nem ouviu falar dessa palavra. Glaucoma é uma doença em que existe um aumento da pressão do líquido dentro do olho. Essa doença é a principal causa de cegueira no mundo.
É uma cegueira que poderia ser prevenida, mas é a principal causa de cegueira prevenível no mundo. Por quê? Porque não dá nenhum sintoma. Você poderia ter glaucoma, por exemplo, várias pessoas aqui poderiam ter glaucoma e não saberem. Por quê? Não altera a visão inicialmente, o olho não fica vermelho, não dói. Uma pessoa de fora não vê que a pessoa tem glaucoma simplesmente olhando. E o que acontece é que essa pressão alta no olho vai matando as células sensíveis à luz e a pessoa vai perdendo a visão, o campo de visão, vai tendo uma restrição de campo de visão. E às vezes chega ao consultório uma pessoa que enxerga apenas um tubo de visão. A pessoa tropeça, bate a cabeça, bate o braço, ela acha que ela está com algum problema neurológico, mas ela só enxerga um tubo. De repente, nessa hora, começa a embaçar a visão central. Aí ele vai procurar o oftalmologista. Aí já é tarde. Tudo que já perdeu, não recupera mais. E as pessoas não percebem que elas estão perdendo esse campo de visão, porque demora elas vão se adaptando. 15, 20 anos para isso acontecer. Então é um pouquinho que se perde a cada dia e ela vai se adaptando. Inclusive essa pessoa que tem o campo tubular, ela é uma pessoa que está sempre mexendo a cabeça, porque ela vai escaneando o ambiente com aquele tubinho de visão que ela tem. E ela não percebe. É incrível, mas ela não percebe isso. A gente deveria fazer visitas ao oftalmologista quando, com que frequência? Olha, uma criança normal, que já fez o exame, bom, isso é extensa a história, mas a primeira consulta de uma criança deveria ser ao nascimento, logo após o nascimento. Depois, com 1 ano de idade. Estando 100% normal, ela pode fazer depois dos 3 ou 5 anos de idade, 5, 6 que ela começa a alfabetizar, a gente pode reexaminar. Mas uma criança de 10 anos que tem um exame normal, ela pode fazer a cada 2 anos, desde que não tenha nenhuma queixa. Agora, durante a adolescência, é comum o aparecimento de miopia. O olho pode crescer nessa fase e 1 milímetro do olho que cresça são 3 graus de miopia que aparecem. Então, às vezes, numa questão de 6 meses, aumenta brutalmente o grau da criança. Então, nessa fase, seria bom fazer uma consulta mais frequente. Agora, o glaucoma, ele começa, se acontecer essa pressão alta nos olhos, ser instalado quando? Então, pode desde o nascimento, inclusive tem bom, não vou mostrar o slide aqui, mas existem crianças que nascem com glaucoma. Isso pode acontecer em qualquer época. O glaucoma é hereditário? Ele pode ser hereditário. A maioria dos glaucomas acontece depois dos 40 anos. E esses têm uma forte relação familiar. Então, se o pai, tio tem glaucoma, essa pessoa precisa ficar atenta e fazer uma consulta pelo menos anual. Ela tem alguma relação com outra doença, por exemplo, a hipertensão? Olha, e o glaucoma mais comum não tem relação com nenhuma doença. Existem alguns glaucomas que são secundários. Por exemplo, uma pessoa teve um trauma no olho, pode desenvolver um glaucoma. Tem um diabetes muito evoluído, pode desenvolver um glaucoma. Mas esses são glaucomas mais raros. Então, a princípio, o glaucoma é uma doença independente de outras doenças. Tá. Agora, outras doenças também podem levar à cegueira, né? Sim. Então, vamos lá falar, por exemplo, catarata, né? Catarata é uma doença bastante prevalente. Na verdade, todas as pessoas normais vão ter glaucoma, se Deus quiser, desde que elas vivam bastante. É uma doença que nem o cabelo branco... Você está falando do glaucoma? Desculpa. Não. Desculpa. Catarata. Todas as pessoas um dia vão ter catarata. Desculpa, eu falei glaucoma. Vão ter catarata, que é um processo natural de envelhecimento de um órgão dentro do olho chamado cristalino. Se puder mostrar aqui, a gente tem uma maquete aqui de olho. Dentro do olho, não sei se dá para ver aqui, existe uma lente transparente. Essa lente, a gente olha através dela, né? Então ela ajuda a focalização dos raios de luz que passam pela pupila e entram e vão se focalizar lá na retina. Essa lente ela tem que ser transparente e ela tem que ter uma qualidade muito boa, ótica, para a pessoa enxergar bem. Com o passar do tempo, geralmente depois dos 60 anos, a lente vai perdendo a sua qualidade ótica. Ela vai ficando opaca e vai tendo algumas aberrações ópticas. Isso vai embaçando a visão. A pessoa vai tendo progressivamente a visão mais embaçada. Mas a catarata, então isso é a catarata, é o cristalino que perdeu a sua qualidade óptica e ficou opaco. Como é que a pessoa percebe que ela está com catarata? Inicialmente, só o oftalmologista vê. Ela percebe que tem alguma coisa errada, não está enxergando muito bem. Às vezes ela nem percebe nada, ela vai ao oftalmologista, o oftalmologista consegue ver que já tem um certo grau de opacidade. Tem um slide, o primeiro slide que eu selecionei, se puder mostrar. Isso, por exemplo, é um olho com catarata. A gente está vendo ali a pupila, que é aquele
a menina do olho, né? que Se é você vê através, central. na pupila, tem um treco, um negócio acinzentado ali, na verdade. Isso é essa lente. Na verdade, se você olhar através da pupila, essa lente embaçada. essa lente embaçada, tá vendo? Essa lente deixou de ser transparente e ficou opaca. Tá. Então essa pessoa enxerga muito mal. Mas isso é uma catarata avançada. Você Bem tá lá vendo. na frente. Você está vendo ela, tá todo mundo vendo. Mas isso é uma pessoa que já tem mais do que cegueira legal nesse momento. Mas a catarata é uma doença boazinha. Porque no momento em que a gente detecta o paciente, a gente opera e o paciente volta a ter 100% de visão. Tá? E é uma cirurgia simples. Uma cirurgia, ela é muito sofisticada tecnologicamente, mas tem um índice altíssimo de sucesso. Agora, quem não cuida, quem não opera a catarata, pode perder a visão. Então, ela vai perdendo progressivamente, mas no momento que opera, ela recupera a visão, 100%. É claro, uma catarata daquela é difícil de operar. Então, aumenta muito o risco de complicações. A pessoa pode até perder a visão durante a cirurgia ou após a cirurgia por complicações. Então, o ideal é que as pessoas hoje operem a catarata mais precocemente para que a cirurgia seja fácil. Uma cirurgia bem indicada tem um risco mínimo de complicação e o esperado é que o paciente tenha 100% de visão após uma cirurgia de catarata e muitas vezes a pessoa tem lá 5, 6 graus de óculos antes da cirurgia e no momento em que se opera, a gente retira essa lente, coloca uma prótese no lugar e nessa prótese a gente já embute o grau do óculos. Então a pessoa já também se livra dos óculos simultaneamente. Que bacana. Bom, tem outras doenças que podem levar à perda da visão? Tem outras doenças. Outra bastante frequente é o diabetes, né? Tem o próximo slide. O diabetes ele altera a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Essa é uma foto de um fundo de olho praticamente normal, a gente só vê umas manchinhas brancas, ali a retina é toda vermelha, né? Tem umas manchinhas brancas que são o extravasamento de algumas substâncias que estão dentro dos vasos sanguíneos e que normalmente não deveriam extravasar. Então eles extravasaram para a retina e começaram a se acumular nesse olho. Próximo slide. Aí é um olho com um extravasamento bem mais intenso. Esse extravasamento fica na retina e a retina é o órgão que percebe a luz. Então quando começa a extravasar dessa forma, a retina começa a funcionar mal, a pessoa começa a se enxergar muito mal. E passa o próximo slide. Esse é um estado avançado de diabetes, em que existe um extravasamento brutal de substâncias e até hemorragias aí. No caso de um diabetes sem controle, né? Sem controle, porque a gente sabe que o diabetes é uma doença que deve ser controlada o tempo todo. Não pode brincar e aí tem várias E na verdade, isso que a gente vê no fundo do olho está acontecendo no corpo inteiro. Os vasos não se alteram só no olho, eles se alteram no coração, rim, pulmão, etc. Então, o que a gente vê no fundo do olho nos indica o que está acontecendo em todos os órgãos. Então, até o exame oftalmológico do diabético não é só para ver a visão dele, mas também para poder ter uma noção de como os outros vasos sanguíneos do corpo estão funcionando. Então, é um exame preventivo até para a saúde da pessoa. Não sei se a gente tem tempo para falar, mas tem mais algumas coisinhas das quais eu gostaria comentar. Uma delas é o descolamento de retina. Próximo slide. O descolamento de retina acontece como? O descolamento de retina existem vários tipos também. Mas ali a gente está vendo um desenho que tem, está vendo uma setinha ali, tem uma setinha amarela, que mostra uma membrana meio flutuando dentro do olho ali. Aquela membrana é a retina. Ela deveria estar aderida ao fundo do olho. Por ali entrou um líquido. Se a gente olhar com atenção, tem um furinho na retina, tá vendo que tem uma manchinha preta. Uma coisa, um buraquinho ali, é um rasgo. Tá. Houve um rasgo, por ali entra o líquido que tem dentro do olho. E por que isso acontece? Então, os rasgos eles podem acontecer espontaneamente, existem alguns fatores de risco para isso e eles acontecem espontaneamente e por ali começa a entrar líquido e descola. Mas traumas, por exemplo, podem induzir a gente sabe o Tostão teve um trauma e acabou tendo um descolamento de retina. Existem outros fatores também, mas o importante é, mesmo que você não tenha sintomas, se você fizer uma consulta oftalmológica de rotina, mesmo que você não tenha queixas, é possível ver no fundo do olho um buraco daquele, por exemplo. A gente detecta uma rasgadura na retina. A gente vai lá e trata e cola a retina com laser e ali não descola. E se a pessoa tiver sintoma de um descolamento de retina, que sintoma seria esse? Aonde a retina começa a descolar, começa a ficar uma mancha escura no campo de visão. Então ela começa a perceber como se fosse uma cortina escura ou translúcida, indo em direção ao centro da visão.
quase 100% das vezes as roturas acontecem na periferia do olho, onde a retina é mais fina. E começa a descolar. Onde descola, fica essa mancha no campo de visão. E esse descolamento vai progredindo em direção ao centro e a mancha, aos longos dos dias, vai progredindo. Então, assim, eu acho que está sentindo uma mancha, corre para o oftalmologista. Ela não desaparece. Se tiver uma mancha que desapareceu no mesmo dia ou no dia seguinte, não era um descolamento. Se a mancha permanece 1, 2 dias e está progredindo, corre, porque deve ser E o descolamento de retina, então, pode acontecer espontaneamente, mas pode ser por algum trauma. Aí eu lembrei da meninada hoje toda que gosta de lutar, MMA, e toma um aqui, outro ali, um monte de soco perto do olho, Se né? bater Quer dizer, no olho, tem que tomar cuidado. Então tem que cuidado. ficar atento. Aí você já sabe, aprendeu aqui no Vida Melhor, avisa os seus filhos, viu uma manchinha, corre para o oftalmologista. Isso vale para qualquer idade, não é? Qualquer idade. Doutor, no próximo bloco a gente responde algumas dúvidas, tá bom? Vida Melhor de volta, a gente está conversando hoje sobre as doenças que podem levar à cegueira e eu estou recebendo aqui, batendo um papo bem bacana com um excelente oftalmologista e ele vai responder as nossas dúvidas agora. Doutor Marco César Helena, e a gente já tem algumas perguntas, já vou passando, tá bom, doutor? Tá bom. A Cristiane Garcês, ela é de Florianópolis, ela diz, boa tarde, gostaria de saber sobre a síndrome do olho seco. Quais são as causas e tratamento? O olho seco é uma doença que pode estar isolada ou ela pode estar associada a outras doenças, né? Existem algumas doenças autoimunes que o próprio organismo se agride e que causa a redução da produção de lágrima. Os sintomas são sensação de olho seco, né? E se isso for muito severo, a pessoa começa a ter lesões na superfície do olho, na córnea, começa a ter o olho vermelho, pode ter cicatrizes na córnea e pode até ter uma redução de visão importante se não for bem tratado. O tratamento, basicamente, é o uso de colírios lubrificantes e em casos muito severos, a gente às vezes põe um plug, porque na verdade a lágrima ela é produzida no olho e é drenada para o nariz. Toda vez que a gente pisca, a lágrima vai para o nariz. E a gente pode colocar um plug removível de silicone para ocluir essa drenagem. Então a gente pinga o colírio lubrificante, o olho fica muito úmido por muito mais tempo. Esse é o tratamento mais utilizado para a maioria dos casos. Como é que é feito o diagnóstico da síndrome do olho seco? É clínico, a gente consegue ver no exame de microscopia, a gente tem um microscópio no consultório em que a gente vê os sinais de olho seco, a gente consegue ver a quantidade de lágrima na superfície do olho e também a gente consegue medir a produção. Essa forma de medir, ela não é muito precisa, mas basicamente a gente coloca um papel de filtro no fundo de saco conjuntival e a gente produz lágrima durante 5 minutos a ponto de que a lágrima vá encharcando o papel de filtro. E de acordo com quanto você produz de lágrima nesse período de 5 minutos, a gente sabe dizer se a sua produção está diminuída ou não. Legal. A Vera Lúcia, ela é de Franca, ela diz que tem degeneração macular. Pergunta se isso é perigoso e qual cuidado ela deve tomar. Até a gente comentou aqui no intervalo sobre isso. É uma doença muito importante nos países desenvolvidos hoje em dia, porque ela pode levar à cegueira legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, a incidência em pessoas acima de 75 anos chega até 30%. Claro que nem todo mundo tem uma perda de visão importante, mas pelo menos 10% da população acima de 75 anos tem uma grande perda de visão, não consegue, por exemplo, trabalhar, não consegue ler, não é cego, mas não consegue ler. E essa doença, ela tem alguns tipos. Existe apenas um tipo dessa doença que pode se beneficiar com algum tratamento através de injeções intraoculares de uma medicação. Mas é uma medicação cara, que tem que ser repetida frequentemente e não é 100% segura de que vai tratar. Agora, os estágios iniciais da doença, quando a pessoa começa a ter uma perda de visão, isso é detectado pelo oftalmologista, existem algumas coisas que podem ser feitas para tentar retardar a progressão da doença. Por exemplo, uma delas, a gente está comentando aqui, que é o uso de ômega 3, que foi falado agora há pouco. É uma dos suplementos nutricionais que podem prevenir. Além desses, tem vitaminas A, E, luteína, comer folhas verdes, fazer exercícios, não fumar. Essas são as principais formas de prevenir a progressão da doença. Você vê como é importante ter um estilo de vida totalmente saudável? A Regina Gonçalves, Sandra Regina Gonçalves, ela pergunta: o deslocamento da retina leva à cegueira? O que fazer para
evitar? A gente estava comentando anteriormente sobre, na verdade não é deslocamento, é descolamento. As pessoas têm essa confusão, mas a retina se descola do fundo do olho. Sim, ele pode levar a cegueira se não for tratado no momento certo. Como eu disse anteriormente, ele começa geralmente da periferia em direção ao centro. O que nos dá visão de detalhes é o centro da visão, é bem o centro da retina. Tudo que está em volta apenas nos serve para saber que o ambiente existe, que as coisas estão ali, mas a gente não vê detalhes. Então a gente vê os detalhes com o centro da visão. Então se o descolamento de retina começa, progride e a pessoa não faz nada, ele vai até o centro da visão. No momento que descolou o centro da retina, aí existe uma chance muito grande de que a pessoa, mesmo operada, não recupere 100% da visão. E se passarem 2 ou mais dias com o centro da retina descolado, a pessoa vai ter uma cegueira legal. Então tem que correr para o médico. A Jaqueline Uitanabara, ela diz, minha filha tem 9 anos. Depois que meu marido foi diagnosticado com glaucoma, eu levo a minha filha uma vez por ano e na última consulta foi diagnosticado que ela estava com miopia de 1,5 e 1,75. Logo começou a usar óculos. É possível em 3 meses de uso do óculos ela já ter voltado ao normal? Aí tem uma confusão. Isso é um mito, na verdade. Porque ela fala que está enxergando bem sem os óculos. Essa é uma situação comum no consultório de oftalmologia, a prescrição indevida de óculos, na verdade. A miopia não se cura. Esse é um mito que existe na oftalmologia de que o uso do óculos vai corrigir o grau. Não existe isso. Se a sua filha tivesse, a sua ou a da telespectadora, tivesse miopia, essa miopia só iria aumentar, e muito durante a adolescência. Ela jamais diminuiria. Se não usasse o óculos? Não. Independente dos mesmo óculos, que ela tome ômega 3, faça o que quiser. Miopia não regride? Só progride. Tá. Ela só progride. Então, se o médico detectou miopia, é porque provavelmente ele fez um exame, e ela não tinha, é porque ele fez um exame sem dilatar a pupila, ficou um exame que não foi muito bem feito. E isso é comum acontecer, às vezes faz correndo sem dilatar a pupila, acha uma miopia que não existe. É complicado de explicar, mas a gente consegue simular uma miopia internamente, principalmente crianças, no exame de oftalmologia. Ele não tem um controle do músculo dentro do olho que faz o ajuste da visão e às vezes durante o exame aparece um grau alto de miopia que não existe, na verdade. Então, primeiro, se a filha dessa telespectadora não precisa mais de óculos, não está enxergando bem, ela nunca teve miopia. Segundo, se ela tivesse miopia e usasse o óculos, isso não iria corrigir a miopia dela. Tanto faria ela usar ou não usar os óculos. O grau que ela fosse ter na vida adulta seria o mesmo, independentemente do que ela tenha feito na infância. Isso é um mito. Ok. A Thaís, ela diz que teve catarata congênita. Ela operou quando tinha 6 anos e não recuperou a visão. Hoje tem 22 anos. Ela pergunta se ela pode recuperar a visão. Não pode, infelizmente. A catarata congênita ela deve ser operada nos primeiros anos de vida. Idealmente entre o primeiro e o segundo anos de vida, rapidamente. Porque a catarata, como eu falei, é um bloqueio da passagem de luz para dentro do olho. Então, se o cérebro da criança que está aprendendo a enxergar, ele nem sabe enxergar ainda, ele não recebe o estímulo visual quando a criança é pequena, o cérebro não desenvolve a habilidade de enxergar daquele olho. Ele se concentra, por exemplo, o olho direito tem a catarata congênita, ele se concentra completamente no olho esquerdo. Então, todas as suas conexões são desenvolvidas para enxergar com o olho esquerdo. E aí um dia descobre que tem catarata, opera a catarata, tudo bem, não tem mais, aquele olho teoricamente está funcionando bem, mas o cérebro não se comunica com ele. É a mesma coisa que uma criança nascesse com o braço colado no corpo e ficasse a vida inteira com o braço colado. Aí chega o médico e fala, mas por que você não mexe? Não, porque é colado. Aí ele vai lá e descola, agora pode me dar a mão. A pessoa não consegue nem mexer o braço, ela não desenvolveu a habilidade de mexer aquele órgão. É mais ou menos isso que acontece no olho, não adianta operar mais. Ok. A Inês, ela é de Sorocaba, diz que a mãe fez cirurgia de catarata há 8 meses e desde que ela fez, passa colírio, mas diz que arde demais e parece que tem areia. Ela sente muita dor, já foi ao médico e parece que ele quer fazer um transplante. Ela quer uma ajuda. Pelo que eu estou entendendo aqui, ela teve uma complicação da cirurgia, né? Durante a cirurgia de catarata, às vezes a córnea, que é um órgão que tem na frente do olho, que é uma lente, na verdade, transparente, ela pode ser danificada. E aí ela deixa de ser transparente, fica um pouco acinzentada e começa a formar bolhas espontâneas. São dolorosas, dá muita sensibilidade à luz, embaça a visão. E realmente, se for muito desconfortável, a única forma de tratar é com transplante de córnea mesmo. Ok.
Tem mais perguntas aqui. O nosso tempo já deve ter acabado, né? Mas eu vou tentar. Vamos lá. Olhos claros são mais sensíveis a essas doenças? De jeito nenhum, não tem nada a ver. Isso é uma característica que não influencia em nada a visão, assim, em termos de doenças. Ok. O Assad pergunta se existe uma cegueira provocada pelo uso indevido de lentes de contato. O uso indevido pode causar infecções no olho. E uma infecção na córnea, por exemplo, pode deixar uma cicatriz na córnea que eu falei que era transparente. Se a córnea ficar opaca, a pessoa pode ter uma perda importante da visão e ter que fazer um transplante de córnea eventualmente. Ele disse que tem uma tia que ficou cega fazendo uma cirurgia de miopia. Ele pergunta quais são os riscos dessa cirurgia. Olha, a cirurgia de miopia é um assunto extenso também, mas existem complicações, a cirurgia precisa ser muito bem indicada, as pessoas têm que ter consciência do que estão fazendo, o que infelizmente muitas vezes não tem. E se ela está enxergando muito mal por causa de uma cirurgia de miopia, provavelmente ela teve um problema na córnea e talvez o transplante de córnea seja uma solução para ela. Ok. Tem tanta pergunta aqui. Vamos deixar o cão guia para amanhã, pode ser, Adriana? Vamos deixar, então... A gente fez uma matéria com uma pessoa maravilhosa, que é a Thaís, que é cega, e ela fala sobre o cão guia, né? E é interessante mesmo, mas eu vou deixar para passar outro dia, pra gente continuar o nosso bate-papo aqui e responder as perguntas do nosso telespectador, tá bom? Segura aí um pouquinho só, então a gente volta. Tem muita gente participando, tô feliz, tô vendo ali um monte de gente perguntando, querendo saber mais sobre a saúde dos olhos. E eu continuo com o oftalmologista, Dr. Marco César, a gente tá falando sobre a cegueira, sobre as doenças que podem levar à cegueira. Já foi explicado um pouquinho aqui que as doenças que podem levar à cegueira: glaucoma, diabetes, catarata, degeneração macular, descolamento de retina. E aí, os nossos telespectadores estão participando, a gente tem várias perguntas. A Rosiane é de Minas Gerais, ela diz: olá, tenho ceratocone. Essa doença pode causar cegueira? O que é ceratocone? Rosiane, ceratocone é uma doença bastante prevalente. É uma doença da córnea. A córnea, como eu disse anteriormente, é uma lente. E quem tem ceratocone, essa córnea ela vai se distorcendo ao longo da vida, ela vai ficando irregular. De tal forma que, por exemplo, os óculos não corrigem a visão dessa pessoa. É tão irregular, é tão torta essa lente que não existe óculos que vá corrigir. O tratamento mais simples do ceratocone é o uso de lente de contato rígida. Não dá para explicar bem aqui no programa como isso funciona, mas a lente rígida, no momento em que está no olho, regulariza a superfície do olho, a córnea, e a pessoa pode ter uma visão absolutamente normal, com uma lente dura, rígida. Mas em alguns casos, o ceratocone ele se distorce tanto, a córnea vai ficando bicuda, vai ficando que nem um cone, e a lente não para mais no olho. Agora, existe uma forma da gente fazer um controle desse ceratocone? A única coisa que se sabe que pode prevenir a progressão é não coçar os olhos. Então, às vezes, se a gente pegar, por exemplo, 100 pacientes com ceratocone, que não tem alergia ocular, não tem rinite nem coceira nos olhos, e 100 pacientes que têm alergia, a gente vai ver que nesse grupo o ceratocone é muito pior do que no outro. Por quê? Porque como coça o olho, a pessoa não aguenta, ela tem que coçar o olho. Então, mecanicamente, ela aperta o olho, e conforme ela aperta, essa distorção vai aumentando. É que nem você apertar um pneu que tá, uma bexiga que tem um defeito, você aperta, aquele negócio pode progredir mais ainda. Então, quem tem ceratocone, primeira coisa, precisa tratar a alergia ocular se tiver. E hoje em dia a gente consegue tratar com muita eficiência a alergia ocular. A pessoa não deve coçar o olho. Agora, em casos avançados em que a lente de contato não se estabiliza mais no olho, a pessoa não consegue enxergar, a solução é um transplante de córnea. O transplante de córnea é uma cirurgia de alto índice de sucesso no sentido de que não rejeita. É difícil rejeitar porque a córnea não tem vasos sanguíneos, então geralmente não rejeita, mas o resultado visual não é muito bom, porque a córnea transplantada a gente tem que suturar. E aí essa sutura distorce a córnea. Então a gente está tirando uma córnea distorcida para pôr outra. Mas dessa forma fica geralmente menos distorcida, a visão já melhora e, se necessário, dá para adaptar uma lente de contato rígida sobre a córnea transplantada e a pessoa pode ter uma boa visão. Então cegueira absoluta não, mas uma cegueira legal, uma pessoa que tem a ceratocone pode ter sim. Coçar muito o olho pode levar a ceratocone?
Não. Não, Só apertar se a o olho, pessoa mexer tiver no olho, não. O motivo provável de que a pessoa desenvolva essa distorção é porque a córnea de quem tem ceratocone geneticamente é mais amolecida. Ela é mais... Então, de coçar, a córnea vai se Então, ectasiando. é uma doença congênita. É uma doença genética. Genética. Ela é congênita, mas se desenvolve ao longo da adolescência, provavelmente. Ok. A Rose Soares, ela diz que está com 40 anos, tem dificuldade de enxergar de perto. Ela brinca que Eu parece também. uma ceguinha mesmo. Eu também estou com dificuldade de enxergar de perto já, viu, Rose? Ela diz que só enxerga com óculos. Gostaria de saber se isso é normal nessa idade. Ela faz exames anualmente e aí ela quer saber se é isso mesmo. É isso mesmo. É isso Na mesmo, verdade, né? A gente tem uma lente dentro do olho, que a gente falou anteriormente, que é o cristalino. Ele é transparente. Com a idade, duas coisas acontecem. Ele fica rígido e vai ficando opaco, mais para frente se torna uma catarata. O problema de ele ficar rígido é que a gente perde a nossa habilidade de deformar o cristalino para focalizar a visão de perto. Então, os objetos de perto, a gente tem que deformar o cristalino para poder enxergar. Se ele vai ficando rígido, progressivamente a nossa capacidade de ajustar o foco para perto, a gente vai ter que ir afastando cada vez mais. Isso é natural, não tem o que fazer. Se a Não gente tem usa cirurgia. óculos, a gente segura isso ou não? Também não. Só vai E evoluir. não tem cirurgia, não operem vista Não cansada. tem Pelo amor, cirurgia tem pra gente vista que opera cansada. por aí, não opera. Não tem cirurgia para vista cansada. Então, ótimo. Não a tem gente cirurgia saber. boa, tem cirurgia ruim. Doutor, sempre tive uma visão ótima, porém comecei a sentir minhas vistas embaçadas para enxergar de longe. Aliás, nem muito longe. Por exemplo, do sofá até a televisão já tenho dificuldade de enxergar. Fui ao oftalmologista e ele detectou que eu estava com miopia de 1,5, astigmatismo de meio e após um ano repetiu o exame e aumentou. A miopia foi para 2 e o astigmatismo foi para 0,75. É normal esse aumento em apenas um ano? Não é muito comum. Eu não escutei qual a idade da paciente Ela não falou. ou da telespectadora. Bom, de qualquer forma, assim, durante a adolescência, como eu falei anteriormente, é normal. Às vezes em 6 meses aumenta um grau e meio em 6 meses. Isso pode acontecer. Na idade adulta é menos frequente, mas é possível acontecer. Tá bom. A pergunta agora é da Isabel Cristina. Boa tarde. Ela fala do programa. Obrigada pelo carinho, Isabel. Tive em 2004 um AVC hemorrágico do lado direito do cérebro e a visão foi prejudicada. Em 2009, eu tive um meningioma do outro lado do cérebro direito, que teve também o desvio ocular. Hoje em dia, uso óculos para longe. Do lado direito, 1,5 e do lado esquerdo, 1,5. Para perto, 3,5 e do lado esquerdo, 3,5 também. Ela sente tontura e às vezes tem uns apagões, apaga rapidamente a visão. Essa receita de óculos é de setembro de 2012. De quanto em quanto tempo ela tem que rever isso? Olha, esse é um caso complexo, né? Quando uma pessoa tem uma doença vascular cerebral, um AVC, várias coisas podem acontecer para causar rebaixamento visual. Se o córtex cerebral for afetado, isso é um rebaixamento visual irreversível, não tem o que fazer. Mas se ela está usando óculos e está enxergando, provavelmente o córtex cerebral não foi afetado. Quanto à questão da tontura dela, é possível que ela falou que teve um desvio do olhar. Quando a pessoa tem um estrabismo, e ela não tinha quando era pequena, e desenvolve na idade adulta, ela começa a ver duplo. E isso é muito desconfortável, pode causar tontura e tudo mais. Agora, quanto à frequência com que ela deve fazer exame oftalmológico, acho que uma vez por ano seria o ideal. Seria o ideal, né? Para todas as pessoas que usam óculos? Sim, uma vez por ano, uma época bastante razoável. A Lília, ela está parabenizando o programa. Obrigada, Lília. Hoje o oftalmologista está dando dicas ótimas, muito bom. E ela está pedindo, por favor, para o doutor dizer sobre ceratocone, se existe já algo novo, sem cirurgia. Existe? Olha, existe um procedimento que não é praticamente uma cirurgia, mas não é exatamente. A gente consegue fortalecer. Lembra que eu falei que a córnea é mais amolecida em quem tem ceratocone? Existe uma forma de fortalecer a córnea com um laser, com uma aplicação de laser. Existe. Então, é possível que um paciente que tem um ceratocone que está progredindo, mas ainda não é muito avançado, é possível que o ceratocone possa ser contido com aplicações repetidas de laser ao longo dos anos. Não adianta fazer uma aplicação, porque isso ao tempo vai voltar ao normal, mas se a pessoa repetir essas aplicações ao longo de muitos anos, é possível que a córnea se estabilize. Isso está em estudo, não existe uma comprovação exata de que isso vai funcionar ou não.
Tá. A Edna Rocha também pergunta sobre a lente rígida. O doutor falou que sim, que pode usar, né? Que deve usar, Que na verdade. deve usar. Que é a que Ela vai diz dar que melhor é visão. muito feia. A rígida? Ela Não dá. fala que esteticamente é feio. Não? Difícil ver. E ela tá perguntando se o ceratocone pode causar cegueira e se atrapalha para dirigir. Atrapalha muito para dirigir se a pessoa... depende, né? Se ela tiver uma visão ruim, se ela for uma cega legal, não pode nem dirigir, porque o ceratocone eventualmente pode até causar cegueira legal. Agora, o que ela fez uma outra pergunta, se era difícil dirigir. Esteticamente, ela diz que gostaria de saber sobre ceratocone, tem esse problema. Pode causar cegueira legal. Ela sim. quer saber se pode causar cegueira. É difícil, A cegueira mas é legal, possível. né? De todos os ceratocones, apenas uma porcentagem muito pequena leva a uma visão tão ruim a ponto de a pessoa ter uma cegueira legal. Mas isso é reversível com cirurgia, com lente de contato, etc. Eu acho que a gente já falou aqui se existe tratamento, mas o Guilherme Spaggiari, de Pedreira, São Paulo, quer saber se existe tratamento para degeneração da mácula. Então, a gente comentou que é uma doença que ela preocupa muito todo mundo, principalmente os países desenvolvidos, em que as doenças preveníveis são prevenidas, né, nos países mais desenvolvidos. Então, restam aquelas doenças que não podem ser prevenidas. Por exemplo, a degeneração macular. Então, isso preocupa muito, principalmente os Estados Unidos e Europa, porque não tem muito o que fazer. A única coisa que se faz é uma prevenção com aqueles suplementos nutricionais que a gente comentou, ômega 3 e outros suplementos alimentares, não fumar, fazer exercícios e... em alguns casos, é possível fazer um tratamento com uma injeção intraocular, mas esse tratamento não é muito eficiente. Em alguns poucos casos isso melhora, mas são injeções caras que devem ser feitas repetidamente, que às vezes se tornam inviáveis. Vamos esperar. A medicina vem avançando e a gente fica torcendo, né? Doutor Marco César Helena é oftalmologista do Hospital Leforte. O site do Leforte é o www.leforte.com.br. Você pode entrar lá no site e aí você consegue fazer contato com o doutor Marco. Muito obrigada, foi muito bom o nosso assunto. A gente aprendeu um monte sobre a visão. Eu fiquei super grata. Até a próxima, viu? Obrigado. Bom, né? A gente vai aprendendo, todo dia aprendendo um pouquinho.